Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 Mais. No programa de hoje vamos falar sobre Pilates, uma técnica que começou a se popularizar e hoje é oferecida em academias de ginástica, clínicas de fisioterapia e ganha cada vez mais adeptos, principalmente homens e mulheres com mais de 40 anos que procuram opção para fugir da musculação. Mas como funciona a técnica e como ela pode nos ajudar a ter um corpo mais saudável e equilibrado? Será que todas as pessoas podem fazer Pilates? Quais os benefícios? Quem vai falar sobre isso com a gente é a fisioterapeuta Alessandra Vidal Araújo. Obrigado pela presença, Alessandra. Obrigada a você. Bom, mais uma vez, né? Mais uma vez, é verdade. Bom, Alessandra, a gente estava falando aqui um pouquinho sobre Pilates e que às vezes as pessoas têm uma impressão errada do que é essa modalidade, né? Muitas vezes quando a pessoa fala sobre Pilates, ela fala, só que esse exercício coloca umas borrachinhas e fica lá parado um tempão, aquilo cansa, né? Vamos desmistificar isso. O que é o Pilates de verdade? O Pilates é um sistema de exercícios que um senhor alemão chamado Joseph Pilates desenvolveu para trabalhar saúde, qualidade de vida em primeiro lugar. Não tem nada de chato no Pilates, é uma delícia e eu acho que é isso que está fazendo cada dia ter mais adeptos, porque ele usa a força do próprio corpo para realizar as atividades. Você pode fazer o solo, onde você vai usar alguns acessórios, que são borracha, bola, hoje em dia tem um monte, né? Ou você trabalha no estúdio que tem os aparelhos próprios desenvolvidos, chama estúdio de Pilates, onde você vai fazer os exercícios auxiliado pelo estúdio, pelos aparelhos. Na verdade, assim, quando você fala em Pilates, você fala sobre realmente usar o seu peso, o seu corpo. Exatamente. Diferente da musculação em que você usa anilhas e pesos externos, né? Exatamente. Mas não deixa de ser um exercício em que existe movimento. Com certeza. Né? Existe um movimento, você trabalha força, equilíbrio, flexibilidade. A técnica se preocupa muito com a parte de respiração e você se preocupa muito em fortalecer a área central do corpo, que o Sr. Joseph Pilates chamava de casa de força, ou powerhouse. Tá. O Pilates acredita que se você tonifica a parte central do corpo, você estabiliza os movimentos dos membros e com isso você vai fazer uma atividade segura. Entendi. Seria uma zona similar ao que a gente chama de core na musculação, fisioterapia. Exatamente. Eu conheço bem isso daí, que eu tive um problema quando eu comecei a treinar um pouco mais e fazer mais atividade esportiva. Eu não estava focado na parte de musculação e tive uma surpresa que tinham músculos que eu nem sabia que existiam e começaram a doer. E aí precisei fazer uma reabilitação, uma fisioterapia e realmente comecei a dar um pouco mais de cuidado para essa parte. Diogo, você tem muito paciente que costumeiramente fazia musculação e que, por exemplo, ou lesou, ou cansou e começou a migrar para o Pilates. É comum isso daí? Já fazia musculação ou não? Você tem muita gente que nunca fez nada e começou direto no Pilates? No meu caso, as pessoas vão fazer Pilates comigo normalmente depois de vir de um quadro de dor. É muito comum que elas sejam sedentárias e muitas vezes justamente porque não gostam de fazer musculação, que é o mais indicado, né? Hoje em dia, até antes dessa moda, vamos dizer assim, de exercícios funcionais, de Pilates, as pessoas obrigatoriamente iam fazer musculação. E a maioria não gosta, acha chato e depois que experimenta o Pilates acaba adotando como uma atividade para fazer costumeiramente, né? Como a gente deveria fazer, qualquer atividade que você adota para ser a sua atividade, você tem que fazer com uma regularidade, senão você não vai ter os benefícios, né, de qualquer método que você estiver trabalhando. Lógico. E o Pilates, como é que funciona a dinâmica? Chega o paciente, chega o atleta na sua clínica. É um circuito que é feito, os aparelhos são mais ou menos os mesmos, varia o posicionamento. Como é que é essa dinâmica? Qualquer aparelho de Pilates, você vai ter N possibilidades para trabalhar. Então, se dentro do espaço você tiver só um aparelho, mesmo nesse aparelho você consegue variar mais de 500 exercícios, movimentos dentro de cada aparelho. Lá na minha clínica eu tenho o estúdio completo. E aí vai depender da necessidade do paciente, do grau de incapacitação dele, dependendo do caso. O estúdio ele serve tanto para facilitar o início, por exemplo, o paciente chega e ele ficou muito tempo com alguma lesão, teve dor e aí ele está muito fraco. Eu vou usar o estúdio para facilitar os movimentos dele. Eu preciso dar um movimento abdominal e ele não tem força para se segurar. Então, eu vou usar o aparelho, por exemplo, no Cadillac, eu tenho uma opção que eu seguro um trapézio, que tem umas molas que vai segurar o corpo do paciente. Com o passar do tempo, à medida que o paciente for ficando mais forte, aí eu vou usar o estúdio para dificultar e para poder usar isso como resistência
para poder ganhar mais força no caso dos movimentos que ele tiver que trabalhar. É como, por exemplo, quando você está fazendo um paralelo com a musculação isométrica, vamos dizer assim, quando você começa a colocar caneleiras para dificultar a ação da gravidade. Exatamente. Tá. Então, as mesmas molas que em um momento vão servir para facilitar o movimento, em outro momento ou em outra posição vão dificultar o movimento. Sim, sim. E me diga uma coisa, existem várias técnicas, né? Você falou que tem a técnica solo e tem a parte dos aparelhos. Quando que você indica um, quando que você indica outro, qual a diferença? Olha, na verdade, os dois prometem os mesmos benefícios. É mais fácil você iniciar uma pessoa que tem alguma limitação no estúdio, porque, por exemplo, no estúdio o aparelho já é longe do chão. Então, se eu tenho alguém que tem um problema de coluna, que não consegue se abaixar, tem uma limitação no joelho, eu não vou colocar uma senhorinha com dor no joelho no chão, porque só para sair de lá já vai ser uma dificuldade. E no aparelho você já começa num lugar mais alto e você vai ter o recurso das molas para te auxiliar. Sim. Agora, se a pessoa não tem limitação nenhuma, dependendo, se ela busca, por exemplo, só condicionamento físico, não tem dor, não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum problema que ela realize os exercícios de pilates no solo. Só que as variações, elas vão ser diferentes. Quem faz pilates no solo, quem faz pilates no estúdio, a sensação no corpo no final da aula, da sessão, tem que ser a mesma, de alívio, você tem que se sentir mais forte, mais disposto. Lógico. Mas as variações que você vai usar, apesar de serem os mesmos exercícios, mudou a ação da gravidade, mudou o recurso, a ferramenta que você está usando para trabalhar, vai mudar totalmente a sensação na hora da movimentação. Porque isso é interessante essa parte do Pilates ter os aparelhos, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu tinha uma completa negação a qualquer tipo que envolvesse a parte de esforço muscular, tanto musculação como qualquer outra coisa. E uma das principais coisas é que sempre que eu tentava começar qualquer coisa, por falta de orientação adequada, eu me machucava, eu sentia uma dor além do que devia ser o normal. Certo. Porque eu brinco, qualquer exercício que você faça, 1, 2 dias, uma sensação dolorosa até pode acontecer, mas passou disso, alguma coisa errada está acontecendo, né? E realmente eu vejo que o Pilates ele consegue, junto com os aparelhos, talvez facilitar esse primeiro contato. Talvez, por não iniciante, o solo seja até uma coisa natural, mas por iniciante, realmente, o que você falou, é uma coisa que talvez ajude mais do que partir direto para o solo, né, muitas vezes. Exatamente. E tem uma diferença assim, por exemplo, às vezes você consegue fazer musculação até sozinho, na praia, no prédio, enfim. Uhum. Para você frequentar o estúdio de Pilates, obrigatoriamente você vai ter alguém lá para te orientar. Sim. Normalmente, a quantidade de pessoas para trabalhar dentro do estúdio como pacientes é bem menor. Né? Então, você vai ter 3, 4 pessoas no máximo, se for um estúdio. Sim. E se for maior, vai ter mais profissionais para auxiliar. Lógico. Então, isso já diferencia muito o trabalho, porque você vai ter um profissional ali do seu lado te orientando. E o Pilates, por excelência, a movimentação é lenta. Sim. Então, a dificuldade de você se machucar fazendo alguma coisa é muito maior. Sim. Você vai obrigatoriamente trabalhar mais devagar, respirando junto. Então, se você conseguir se machucar, você não estava fazendo Pilates. Sim, era outra coisa. Você estava fazendo outra coisa, estava usando o estúdio, mas não estava fazendo Pilates. Bom, eu vou dar um intervalo nesse bloco, o segundo bloco volta daqui a pouquinho para te falar um pouquinho mais sobre Pilates. Okay. Então, estamos voltando para o segundo bloco do programa 40 Mais, hoje falando sobre Pilates, com a fisioterapeuta Alessandra Vidal Araújo. Bom, é bom ter você aqui hoje no programa. Pilates sempre é uma coisa que dá bastante ibope aí com o pessoal em casa, porque muita gente quer fazer, mas tem dúvida até do que é o exercício, né? Eu acho que a gente já conversou um pouquinho, já deu para o pessoal tirar algumas dúvidas. Diz uma coisa, o movimento que se faz no Pilates é tanto de contração quanto de alongamento? É mais contração? Como é que isso é feito?
Na maior parte dos exercícios, você vai estar fazendo contração de uma musculatura e alongando outra ao mesmo tempo. Tá? E assim, como é uma coisa que visa qualidade de vida, você não vai nunca trabalhar só com contração. Além disso, o profissional que vai te avaliar, num primeiro momento, ele vai ver quais são as suas necessidades. Se a pessoa trabalha muito sentada e tem a musculatura do quadril mais retraída, a gente vai buscar principalmente os movimentos que alonguem essa região, né? Que façam uma abertura da parte anterior do quadril, que normalizem as curvaturas da coluna, porque no dia a dia a gente fica em posições, não vou dizer nem que posição é inadequada, qualquer posição por muito tempo é inadequada. Se você fica muito tempo em pé ou sentado, você vai acabar gerando encurtamentos musculares. E aí, no trabalho, no estúdio, a gente vai focar isso, né? A gente vai ver o que você precisa e vai trabalhar em cima disso. Então, eu acho que mais uma coisa que você frisou que é importante, que não é uma receita de bolo. Exatamente. É um tratamento que, na verdade, é personalizado. Você vai ter que ver paciente por paciente. Exatamente. E ver qual que é a deficiência que tem que começar a corrigir primeiro. Exatamente. Né? E falando um pouquinho de deficiência, um pouquinho de dificuldades. O Pilates ele é indicado para todas as idades, pacientes mais idosos têm mais dificuldades ou não? É até uma boa indicação? O que é a tua experiência? Na verdade, é indicado para todo mundo que queira praticar. Quanto à contraindicação, vai depender, claro, da condição de cada um. Por exemplo, se a pessoa tem uma cardiopatia, a gente vai usar isometrias, vai fazer um exercício, certo? Então, ela tem as mesmas contraindicações de um exercício normal. Então, a gente vai avaliar o paciente e, se ele tiver algum comprometimento, a gente vai mandar para o médico e depois, quando ele estiver equilibrado, medicado, ele pode realizar os exercícios. Deve, né? Todo mundo deve fazer exercícios físicos. Sim. Quanto a limitações, por exemplo, terceira idade, é ótimo, porque se o trabalho é individualizado, se a pessoa estiver muito fraca, como é um serviço que é para a pessoa, a gente vai começar com aquilo que é mais fácil. Não tem ninguém que não pode realizar uma atividade. O que é mais problemático normalmente é você inserir num grupo de pessoas mais avançadas uma pessoa que está com dificuldade. Sim. Ela não vai nem ter estímulo, né? Ela não vai querer fazer. Ela vai parar, vai falar, isso não serve para mim. Exatamente. Lá no consultório, esse é o maior trabalho que a gente realiza lá, porque é muito comum eu trabalhar com pessoas mais velhas que vêm, a gente reabilita fazendo primeiro RPG, usando qualquer outra técnica que seja focada só para dor, e quando a pessoa melhora, eu deveria encaminhá-la para uma atividade. Só que muitas vezes ela não se insere numa academia, porque ela já tem 70 anos, porque ela tem hernia de disco, enfim, e aí a gente vai trabalhar com essa pessoa, até muitas vezes pela própria privacidade, né? Ela não quer se expor, de falar, olha, eu não estou capaz, né? Exatamente. Eu brinco, ela vai fazer muito pilates, aí o dia que ela já tiver inteirona, ela começa a fazer uma aulinha na academia para ver os gatinhos. Saindo dali, ela já está apta para ir para a academia. Tá apta para academia. E uma coisa, então, sim, deve ter muito paciente que você lida que tem problemas, às vezes, de coluna, alguma coisa assim. Sim, a maior parte deles. Né? Geralmente, são pacientes que têm dor. Sim, eles normalmente vêm para o consultório porque tem dor. Né? É muito comum a pessoa, hoje, como está em voga, como está em moda, a pessoa procurar já direto o Pilates por causa da dor. Aí a gente tem que avaliar a situação. Muitas vezes você vai ter que fazer primeiro algum tipo de tratamento que te capacite para ir para o estúdio. Porque, mais uma vez, é um exercício. Por mais que você faça de maneira alinhada, adequada, se você está com um quadro de dor, tem outras técnicas que são muito mais eficientes para tirar a dor. Sim. Só que a partir do momento que você tira a dor, não quer dizer que a pessoa está apta para ir para a musculação, pegar peso, para fazer um exercício sem orientação. Então, a gente usa como uma técnica para fortalecer, para tonificar de maneira mais alinhada, organizada, principalmente depois do tratamento para a parte de dor específica. E até para também evitar outras lesões. Outras lesões, exatamente. Que realmente o que a gente vê muito de esportistas de final de semana, às vezes, eu tenho até um parente teve uma história que foi mais ou menos essa. Ele já foi um grande atleta, praticante de esporte, mas está sedentário já faz algum tempo. Certo. E brincando com o pessoal mais novo, o pessoal falou, pô, chuta a bola aqui, chuta o pênalti. Na hora que ele foi chutar o pênalti, fez uma lesão grave. E de um movimento que era um movimento meio banal, mas o que acontece? Era um músculo que estava totalmente despreparado. Então, esse conceito realmente de que se tem da fisioterapia ou de qualquer uma dessas práticas, seja pilates ou seja musculação, é um conceito que precisa realmente as pessoas começarem a mudar. Ela não está fazendo isso para ficar forte. Ela está fazendo isso para estar fortalecida para quê? Para o músculo sustentar outras estruturas que são mais frágeis. Eu brinco com um amigo meu que, apesar do osso ser extremamente duro,
ele é extremamente frágil também, porque ele está muito suscetível a trincas, a quebras, as cartilagens, geralmente nas articulações, são também muito frágeis. O que segura tudo isso daí, eu brinco, são as cordas, que são os músculos. Então, se você não tiver uma corda ali bem calibradinha... E hoje a gente tem essa visão de que um trabalho que vai sim ter uma consequência estética, porque o músculo saudável ele vai gerar uma estética melhor para o nosso corpo, sim. Mas em primeiro lugar o que você está buscando é saúde. Sim. Se você não tiver um músculo que é funcional, que atende o seu dia a dia, incluindo o seu final de semana com seus pênaltis, você vai ter uma perda de qualidade de vida muito grande, né? Não, é até uma coisa assim que eu mesmo, nessa etapa de fortalecimento muscular, no meu dia a dia eu acabei sentindo muito também, porque eu, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, às vezes eu ficava um dia inteiro operando, das 8 da manhã às 10 da noite, eu saía com as minhas costas que eu queria minha mulher e minha cama, eu queria deitar e dormir até o dia seguinte. Cirurgia é a profissão número 1 de problemas posturais. Problemas posturais. E as posturas que eu fico são realmente posturas difíceis de eu achar uma posição boa. Realmente, a partir do momento que eu comecei a fazer esse fortalecimento, lógico, algumas coisas eu não consegui resolver. Minha postura eu não consegui mudar muito porque não tem muito como mudar. Mas os efeitos que a minha postura ruim durante o dia causam para mim depois o resto da semana, isso melhorou muito. E além disso, se você não estivesse fazendo nada para prevenir, essa postura ruim, ela vai se solidificando com o passar do tempo e vai piorando, né? Se você conseguir estabilizar, você já está ajudando muito. Eu ia virar um corcundinha de 40 anos. Sim. E me diz uma coisa, em termos de aula, né? A gente sempre que fala de exercício, né? Acho que tem os dois lados. Tem um mínimo que, se você não fizer o mínimo, não surte efeito, mas também tem um overtraining, não adianta você virar o obcecado pelo exercício que você vai se machucar. Com certeza. Com o Pilates também é assim? Tem um mínimo, tem um máximo indicado? Como é que é? Com certeza, dependendo da sua obsessão, você pode causar um problema, né? Mas assim, como tem uma variedade muito grande de exercícios, o que o profissional que está orientando a pessoa vai fazer é variar o grupo que ele está focando mais. Um dia você pode trabalhar mais com alongamento, no outro dia mais força, um dia mais braço, um dia mais perna, você tem treino de suspensão. Então assim, se a pessoa tiver disponibilidade de tempo de fazer diariamente, ela pode fazer, porque o profissional que vai orientá-la vai variar isso. Lógico, agora, se ele fizer vai suspensão, diminuir a carga, né? Exatamente. Ou vai trabalhar com mais carga, por exemplo, um dia trabalha mais suspensão de braços, no outro dia ele trabalha mais perna, no outro dia ele foca mais para uma distensão das costas. Então, aí você não vai ter problema. Trabalhando por grupos. Exatamente. Sim. Por exemplo, hoje a gente sabe que, como você falou no começo, o Pilates virou meio que uma febre, uma moda, né? Então, assim, a gente sabe que realmente os fisioterapeutas sempre tiveram à frente realmente desse tipo de modalidade, por ser uma modalidade que existe conhecimento realmente grande, né? Não só da parte, vamos dizer assim, do exercício em si, do como fazer, mas porque existe toda uma fase de programação funcional e, assim, aonde você quer chegar, que é o que você falou. Muitos pacientes você tem que começar por um RPG. Exatamente. Depois vai fazer outra coisa, né? E que, assim, talvez por essa febre, a gente vê que tem muitas academias que hoje também fazem aulas de Pilates, entre aspas. E geralmente, provavelmente, não são fisioterapeutas, acredito que na maioria das vezes sejam educadores físicos. Isso. A abordagem é diferente de um para o outro? Sim, a abordagem é diferente. Você pode ter no curso de formação o educador físico e o fisioterapeuta. E a pessoa vai procurar esse trabalho de acordo com o que ela precisa. Se ela não tem dores, se ela não tem contraindicações de outra ordem e ela quer fazer como esporte, normalmente ela vai procurar na academia e o educador físico que vai trabalhar com ela. Quando a pessoa já tem um histórico, né, de lesão, de dor, o mais natural é que ela vá procurar quem trabalha com reabilitação. Né, que desde a graduação todo mundo vai estudar anatomia, fisiologia, patologia, mas cada um vai se especializar, né, numa área que você atua mais. É aquela história, não existe choque
O que existe é que, assim, dependendo do paciente, vai estar melhor indicado um Exatamente. profissional ou outro. Na verdade, se os dois se comunicarem Sim. bem, o paciente, o cliente vai sempre ser o vai melhor ganhar beneficiado. mais. Porque lógico. se ele chegar no educador físico com um problema de coluna, por exemplo, o educador idealmente vai encaminhar para a gente. Assim como se eu reabilitei o paciente, ele está ótimo, está muito bem, vou encaminhá-lo para o educador. Vai virar triatleta agora. Exatamente, eu vou encaminhá-lo para o educador, essa já não é a minha área. Lógico. Bom, acho que foi muito bom porque o pessoal em casa acho que agora tomou mais coragem para entrar tanto nas academias como nas clínicas de Pilates e já sabe um pouquinho mais do que vai esperar, né? E realmente eu mesmo acho que vou me candidatar a começar a fazer Pilates, porque realmente é o tipo de exercício que, independente do que você faz, você pode ser um escritor, pode ser um trabalhador braçal, Exatamente. Pode ser um atleta de alta performance. Eu acho que esse tipo de exercício é um exercício que vai te evitar problemas futuros. Exatamente. Ou seja, de repente, quando eu chegar, hoje estou nos 40, quando eu chegar, quem sabe, nos 80, boa parte das dores que eu teria por falta de uma manutenção postural, eu acho que eu consigo resolver, como você falou, na máquina... A máquina humana. A máquina humana. Bom, te agradeço a presença de hoje, tá? A gente vai, acho que agora para o próximo bloco, colocando algumas cenas da prática da sua clínica. E a gente continua com você lá, tá Obrigada. bom? Até mais. Até mais. Programa 40 a mais, continua no próximo bloco. Não perca. Até lá. Fisioterapia é a ciência da área da saúde que previne, diagnostica e trata patologias do aparelho osteomuscular. Dentro da fisioterapia existem várias áreas de atuação. Aqui no consultório eu trabalho com RPG, Pilates, acupuntura. São sempre procedimentos que vão buscar restaurar a saúde da articulação, tirar a dor e depois reabilitar a pessoa para que ela possa voltar às suas atividades de vida diária. Então, se o paciente chega com muita dor, a gente pode começar com a fisioterapia convencional, com a acupuntura e depois a gente vai partir para a reeducação postural e a partir disso para o Pilates. Quando ele estiver muito bem realizando todos os exercícios de Pilates, ele pode voltar para a sua vida diária, para a academia, vamos dizer assim. Depois de passar pela avaliação, pela primeira fase inicial do tratamento para a retirada da dor, a Eva agora vem para o Pilates para poder trabalhar força, equilíbrio, alongamento, flexibilidade. A gente vai reencaixar os movimentos dela de uma maneira natural, fluida, que é o que o Pilates propõe. Sempre focando com a respiração, isso também vai trabalhar a ansiedade e vai, num conjunto, deixar a pessoa com mais qualidade de vida. Procurei a clínica
porque eu estava com um problema sério no meu joelho, não estava podendo andar, já tinha começado a usar uma bengala, então me foi recomendada a clínica e comecei a fazer primeiro uns meses de RPG e depois passamos para Pilates. Após os primeiros 2 meses de RPG, a Alessandra já achou que eu já estava pronta para começar com os exercícios de Pilates. Fazia 7 meses que eu estou fazendo Pilates. Eu notei muito aumento de força, de resistência. Eu hoje consigo andar sem estar cansada, sem procurar ar, oxigênio para respirar. Eu vi uma diferença muito grande de qualidade de vida realmente. Mais uma vez agradeço a oportunidade de participação aqui no programa 40+. Espero ter esclarecido as dúvidas e, se tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a produção do programa. Obrigada. Bom, estamos aqui de novo com a Alessandra, acabamos de ver as imagens da clínica, né? Maravilhoso o trabalho que você tem feito, viu, Alessandra? Como eu te disse antes, eu vou ter que passar para dar uma ajeitada nas coisas que estão meio tortas aqui, que com certeza você vai dar jeito. Bom, é um prazer ter você aqui no programa, eu espero ter você mais vezes falando sobre esse e outros tópicos, viu? Eu é que agradeço, obrigada. Obrigado, viu? Bom, o programa 40+ encerra por aqui, volta no próximo sábado às 14 horas na TV Unisanto. Até lá!